Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E nós, Pai, estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que não erra. A Tua Palavra que não volta vazia. Pelo contrário, a Tua Palavra que é poderosa para transformar os nossos corações. Ah, Pai, como eu sou grato ao Senhor pela Tua Palavra. E quanto mais eu conheço a Tua Palavra, mais eu entendo que eu não sei nada. Quanto mais eu conheço a Tua Palavra, mais eu entendo que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo a Tua Palavra, mais eu entendo que eu preciso estudar mais. Quanto mais eu vejo a Tua Palavra, mais eu me sinto pequeno diante dela. Eu preciso mais do Senhor, Pai. Eu preciso saber mais, eu preciso entender mais. E eu sei que é o Teu Espírito que revela. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, ó Deus, a cada dia mais. Porque se eu tenho intimidade com o Senhor me revela. E se eu não tenho intimidade com o Senhor, eu vou procurar as revelações em outros lugares. E não procuro na Tua Palavra. A Tua Palavra é a revelação de todas as coisas. O Senhor já revelou todas as coisas pela Tua Palavra. E não há nada que possa ser acrescentado à Tua Palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia mais ter o entendimento do alto. Não o entendimento do nosso coração, mas o entendimento do alto. Nós queremos entender as verdades da Tua Palavra segundo o Teu Espírito Santo nos revela. E que assim, Pai, nós possamos crescer em graça, em sabedoria, no conhecimento. Porque nós conhecemos a Tua Palavra não apenas para termos meras informações, mas para que essas verdades da Tua Palavra governem o nosso espírito e que isso seja verdade na nossa vida. Que nós venhamos a praticar a Tua Palavra. Porque nós sabemos, Pai, que praticando a Tua Palavra nós estamos edificando o Teu reino para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Todos estão bem? Estão confortáveis? Glória a Deus. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele está em Filipos, dominada por Roma, pelo Império Romano. E Paulo, quando chega em Filipos, ele vai procurar um ponto de contato, como Paulo fazia em todos os lugares que chegava. E ele procura um ponto de contato. Um judeu, talvez, uma sinagoga. Mas o interessante é que em Filipos não tinha sinagoga, porque tinham poucos judeus em Filipos. Então ele não encontra uma sinagoga. Ele encontra sim um lugar de oração. Que, como o texto diz, eles estavam indo para o lugar de oração. Lucas, que escreve o livro de Atos, está junto com Paulo e com todos os outros apóstolos e discípulos que estão andando com eles. E eles estão se dirigindo a esse lugar de oração. E eles foram durante vários dias seguidos nesse lugar de oração, onde oravam,
onde evangelizavam, onde falavam de Jesus, onde cumpriam o seu ministério naquela cidade. E é interessante que nós vemos um texto um tanto quanto curioso. Uma mulher que falava verdades sobre Paulo e seus companheiros é repreendida por Paulo. Meu Deus, que interessante. Que coisa diferente. A mulher falava a verdade sobre eles e ela é repreendida. E não é só repreendida porque ela foi chamada a atenção, mas na verdade ele repreendeu o espírito que estava nela. O espírito que estava nela. E eu quero começar já no começo falar que aquele espírito, o espírito de adivinhação, é um espírito de engano. E todo espírito de engano não suporta a presença. Todo espírito de engano não suporta a adoração. Por isso que eu pedi para Kim, você vai ficar adorando. Porque se é espírito de engano, vai bater em retirada. Vai bater em retirada. Nós não aceitamos. Nós rejeitamos. E nós vemos no texto que Paulo então repreende aquele espírito e em nome de Jesus ele mandou: retira-te dela. E ele na mesma hora, o espírito na mesma hora saiu. E o que eu vejo nesse texto, quando o reino de Deus está avançando, o inimigo nunca fica parado. Por isso, se há um levante de Satanás contra a sua vida, se há algo tentando te paralisar, continue se fortalecendo no Senhor, porque é um sinal de que você está avançando no caminho certo. Se há um levante contra a sua vida, continue nessa direção, porque você está no caminho certo. Mas pastor, é muito difícil, está muito complicado. Meus irmãos, só eu e a minha casa sabemos que nós passamos essa semana. E nós entendemos que a enfermidade que nos alcançou não foi enfermidade física, foi uma obra espiritual. Mas nós estamos de pé, para a glória do nome do Senhor. Eu quero já agradecer a intercessão de todos os irmãos, as orações de todos os irmãos, a adoração de todos os irmãos, porque isso fez com que as cadeias caíssem. E nós estamos aqui. A Jesus ficou com dúvida se vinha, se não vinha, mas ela está aí. Ela está aí. Teve um dia da semana que estava eu e ela tomando soro no hospital, os dois largados, e o José cuidando de nós no meio. 6 meses cuidando de nós. Então, todas as vezes que nós estamos avançando na direção certa, o inimigo vai tentar nos parar. Mas eu declaro que ele já é vencido, está debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo dos nossos pés. Mas ele não vai te tentar parar por aquilo que você já conquistou, Bruno. Ele não vai te tentar parar por aquilo que você já conquistou. Ele vai te tentar parar por aquilo que você ainda vai conquistar, por aquilo que você está para receber, por aquilo que você está para romper no mundo espiritual. Você tem promessas, e as promessas estão disponíveis para você receber. Por isso, se levante nesse tempo como um homem valente, um homem corajoso. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não fique cabisbaixo. Não desanime diante das situações, dos problemas. Você é um guerreiro do Senhor. Ele te chamou nesse tempo para vencer e para romper no mundo espiritual. A tua casa está esperando um milagre, e o Senhor é responsável pelo milagre da tua casa. Busca o Senhor de todo o teu coração, e Ele vai fazer com que esse milagre realize-se na tua casa e na tua família. Se levante nesse tempo como um guerreiro.
Se levante nesse tempo para viver as verdades da palavra. Não é por aquilo que você já conquistou. O diabo não está nem aí para as suas conquistas. O que ele quer roubar é a tua celebração. Por isso, cada chegada na sua casa, quando você chega depois de muitos dias fora, celebre as pequenas coisas, celebre as pequenas conquistas, celebre as pequenas vitórias. O diabo não está interessado nas nossas conquistas. O mundo quer que você tenha resultados, mas a palavra nos pede para dar frutos e que esses frutos permaneçam. Resultados são para nós, mas os frutos nós abençoamos. Qual é a árvore que dá fruto para si mesmo? O fruto é para o outro. O fruto é para o outro. Ele está preocupado com aquilo que está por vir. Ô Gê, se prepara, Gê, porque essa semana você vai trabalhar muito, Gê. Se prepara, Gê. Todos vocês que têm um negócio, nessa semana, se preparem, porque vai chegar serviço. Você vai ter que pedir ajuda. Você vai ter que pedir ajuda, mas peça ajuda para a pessoa certa. Você pode receber essa palavra? O espírito da profecia está aqui. E não há quem possa calar o Espírito de Deus. Sabe o que é o engano? Você sabe o que é o engano? O engano é uma mentira contada no meio de algumas verdades. Uma mentira contada no meio de algumas verdades. E o diabo não é bobo. O diabo não é bobo. Sabe o que ele faz? Ele trabalha com sutileza. E ele coloca o engano através de pessoas que já têm credibilidade. Você sabia? A pessoa, ela passou anos falando a verdade, sendo usada pelo Senhor. Ela já tem credibilidade. Então, basicamente o que ela fala, você acredita? Por isso, tudo que eu estou pregando aqui, por favor, questionem. Conheçam a palavra de Deus. Busquem o entendimento. Não é porque eu estou falando que você tem que... Nós somos muito zelosos com a palavra. Muito zelosos com a palavra. Então, se nós, em algum momento, falamos alguma coisa que está fora da palavra, é por um equívoco. Porque nós também erramos. Agora, meus irmãos, a pessoa tem credibilidade. Então, a próxima informação que você receber dela, você vai validar. Por quê? Porque você acredita. E é aí que o engano entra. É aí que o engano entra. Por isso nós temos que ser vigilantes. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Temos que ser vigilantes. Muito vigilantes. Por que Paulo ficou indignado com aquela mulher se ela estava falando a verdade sobre eles? Nós entendemos o texto. Paulo, Lucas, Timóteo chegaram em Filipos e eles estavam indo para um lugar de oração. É isso que nós lemos no texto? E indo para um lugar de oração, uma mulher que adivinhava começava a falar. Aí estão indo homens de Deus, homens que anunciam a palavra de Deus, que anunciam o caminho
da salvação. E Paulo repreende aquela mulher, ou o espírito que estava naquela mulher, em nome de Jesus. E que o espírito vai embora. Esse é o texto. Esse é o texto. Por que que ele ficou indignado? O texto diz que ele ficou indignado. Porque Paulo teve discernimento. Paulo teve discernimento de espírito e percebeu a sutileza de Satanás. Paulo teve discernimento de espírito e percebeu a sutileza de Satanás. Porque essa é uma das estratégias de Satanás. Usar a verdade para enganar. Usar a verdade para enganar. Nós precisamos pedir para o Senhor, e Paulo mesmo nos orienta, peça com diligência pelos melhores dons. Nós precisamos pedir para o Senhor, para que possamos ter discernimento de espírito. Discernimento de espírito vai falar o que é e o que não é. Pastor, mas ela estava falando verdades. Ela estava falando verdades, mas o que estava nela estava com outras intenções. O que estava nela estava com outras intenções. E muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que vão falar verdades. E nós vamos precisar de discernimento de espírito para entender a intenção do coração. Nós não vemos como Deus vê. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração. Mas se nós tivermos discernimento, nós conseguimos ler o coração. Nós conseguimos ler o coração. Eles estavam indo para um lugar de oração. Vamos aprender com eles? Eles estavam indo para um lugar de oração. Paulo, vamos falar de Paulo? Quando eu falar Paulo, você vai entender que tinha mais gente com ele. Paulo e seu pessoal eram edificadores do reino. Eles edificavam o reino de Deus, eram missionários do Senhor. O apóstolo Paulo era um missionário do Senhor. Então aonde ele ia, ele pregava as verdades do reino, ele pregava as verdades da palavra, ele pregava Jesus. E a palavra de Deus fala que Paulo estava indo jogar futebol. A palavra de Deus fala que Paulo estava indo jogar um joguinho de videogame. A palavra de Deus fala que Paulo estava indo fazer um piquenique. Não que isso seja errado, meus irmãos. Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de fazer piquenique, principalmente com a minha família. Só que lembre-se, você é um edificador do reino. E edificador do reino não se distrai. Edificador do reino não se distrai. Quantas são as horas que você passa na frente de uma tela e não são as horas que você passa na frente ou na presença de Deus? E sabe com quem Deus está falando? Comigo. Deus está falando comigo, porque eu também tenho celular. Mas se nós não tivermos o entendimento de que não dá mais tempo de perder tempo, nós vamos ser enganados, nós vamos ser confundidos. Mas é tempo de marchar. Desde o início do culto o Senhor está falando para nós marcharmos, e Ele continua falando que nós temos que marchar. O Senhor deu uma palavra para o Bruno. E a palavra que o Senhor deu para o Bruno, se nós fôssemos resumir, é tempo de marchar. Então nós não podemos mais. Alguns domingos atrás eu preguei sobre os soldados de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. E aqueles que estão fardados, alistados,
arregimentados no exército de Cristo, como diz lá no texto que nós lemos, de Paulo a Timóteo, não se embaraçam com coisas ou com negócios desse mundo. Aqueles que estão arregimentados no exército de Cristo não se embaraçam com negócios desse mundo. O que é se embaraçar? É perder tempo, é se enrolar, é cair nas distrações. O Senhor está falando marche, e nós estamos sentando para esperar as coisas caírem do céu. O Senhor está falando marche, e nós estamos sentando e esperando. O que nós estamos esperando? A não ser a volta de Jesus. Nós não devemos mais esperar, mas nós devemos marchar, fazer o que o Senhor quer que a gente faça, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Quantas são as oportunidades que nós temos de anunciar Jesus, e nós não anunciamos porque estamos distraídos, E eu e a Gesa lá tomando soro, entra uma mulher, e entra no consultório, e vai sair do consultório. Eu não falei nada para ela, ela não falou nada para mim, mas quando ela entrou, eu já vi que ela estava endemoniada. E quando ela foi sair, a Gesa virou para mim e falou assim: está endemoniada. Verdade. A Gesa falou: o que a gente faz agora? Aí eu falei: agora a gente respeita a administração do local. Mas a vontade é da levantar, expulsar o demônio daquela mulher. É por esse espírito que nós temos que ser tomados. Um espírito de intrepidez que vai fazer com que a gente entre no mercado e a gente ore por pessoas que nós vamos encontrar. Esses dias quase que o Mota mandou embora. Lá que começamos, eu encontrei um outro pastor, nós começamos a falar em línguas no corredor. Eu falei: meu Deus, ele vai expulsar ele daqui. Nós temos que ser tomados por esse espírito, um espírito de intrepidez, um espírito de inconformidade. Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar, nós temos que avançar. Eles estavam indo para um lugar de oração, eles mantinham a comunhão com Deus. Tem gente que vai para a praia e fala: aqui eu posso tomar uma caipirinha, aqui eu posso tomar um negócio diferente, aqui eu posso ficar sem ir na igreja. A pessoa tira férias, vai para a praia e tira férias de Deus. Eu não entendo isso. A pessoa tira férias de Deus, vai para a praia, meu irmão, como um missionário. Vai para a praia, meu irmão, como alguém que estabelece reino. Procure as oportunidades para você falar de Jesus. Eu confesso, me falta muita ousadia, me falta muita intrepidez, mas eu estou buscando no Senhor essa ousadia, essa intrepidez, que onde eu entrar eu vou falar do nome dEle, e enfermos vão ser curados. Eu ia falar mortos, e mortos vão ser ressuscitados. Em nome de Jesus. Tenha com você essa indignação que Paulo teve. Mas eles estavam indo para o caminho da oração. Isso nos fala de comunhão. Eles não perdiam a comunhão com Deus. Eles não perdiam o foco do propósito. Eles não perdiam a sua visão daquilo que eles eram e o que eles estavam ali para fazer. Por quê? Porque eles precisavam ser sensíveis à voz do Espírito, ter o discernimento necessário para fazer o que o Senhor, exatamente o que o Senhor quer que a gente faça. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. E como nós não seremos enganados pelo nosso coração? Comunhão, intimidade com o Espírito Santo, sensibilidade do Espírito, discernimento de Espírito.
Peça discernimento do Espírito para Deus. Peça discernimento de Espírito para Deus, que Ele vai te dar. Nós precisamos disso. Então eles indo para o lugar de oração. O que fala o texto? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. A adivinhação não é dom. A adivinhação não é dom. Discernimento de espírito é dom. A adivinhação não é. E o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que o inimigo das nossas almas sempre quer fazer. Ele quer imitar as coisas do Senhor. Imitar as coisas do Senhor. Ele não é criativo, ele não é criador, ele não cria nada. Ele não tem nem lugar para repousar. Só que ele ocupa os lugares que nós como filhos deixamos. Se nós não nos posicionamos, ele se posiciona. Se nós não falamos de Jesus para uma pessoa, alguém vai fazer um convite para essa pessoa ir para um outro lado. Porque nós não nos posicionamos, o diabo toma esses lugares. Porque ele não tem lugar. Ele vem de rodear a terra. Ele não tem lugar. Por isso nós precisamos nos posicionar. A adivinhação não é discernimento de espírito. A adivinhação é obra maligna de alguém que em todas as coisas quer imitar a Deus. O que nós precisamos é de discernimento de espírito. E discernimento de espírito nós só vamos conseguir e nós só vamos receber buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Ela dava lucro aos seus senhores. Ela dava lucro aos seus senhores. Nós não fomos chamados para dar lucro para ninguém. Como eu falei, nós não fomos chamados para dar resultado. Nós fomos chamados para dar frutos. E frutos que vão permanecer. Frutos que vão permanecer. Nós somos chamados para dar fruto e não para dar lucro. E essa mulher estava ali dando lucro para os seus senhores. Por quê? Porque ela adivinhava. As pessoas, uau, e davam ali, pagavam por isso. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. E minha oração é que o Espírito Santo de Deus te entregue essa palavra. Que o nosso entendimento seja aberto nessa manhã para nós entendermos o porquê que o Senhor está falando isso comigo. Adivinhação não é dom. É imitação daquilo que o Senhor nos entrega. Nós não fomos chamados para dar lucro. Nós somos edificadores do reino. Nós não trabalhamos por uma coroa corruptível, mas nós trabalhamos por uma coroa incorruptível. Uma coroa que nós receberemos quando nós acessarmos a eternidade com o nosso Pai Celestial. E nós vamos receber todos os galardões que já foram prometidos pelo Senhor, segundo as nossas obras. Mas não se engane. A salvação não é pelas obras. Não é por muito fazer que nós seremos salvos. Sabe quando você vê uma pessoa boa de coração e você fala, nossa, mas ela é tão boazinha essa pessoa, ela merece ir para o céu. Ninguém merece. Ninguém merece. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém merece, e nada do que nós fizermos vai fazer com que a gente mereça a salvação. A salvação é um presente dado pelo nosso Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e temos acesso então aos céus. Por quê? Porque nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, e esse acesso aos céus vai fazer com que nós cheguemos lá, e o Senhor olha as nossas obras, e aí sim as nossas obras, e Ele vai nos recompensar segundo aquilo que nós fizemos aqui.
Estabelecer reino é obra de Deus. Estabelecer reino é obra de Deus. Então, que nós possamos dar frutos. Que nós possamos dar frutos. Nós trabalhamos para o Senhor sabendo que temos galardão. Sabemos que teremos recompensas. Mas sabe, a gente ama tanto trabalhar no Senhor que a gente nem pensa nas recompensas. Não é verdade? Nós amamos tanto o Senhor e tanto o nosso relacionamento com Ele, que o serviço não é um peso. Pelo contrário, o serviço é algo natural de alguém que se relaciona com outra pessoa. E eu estou aqui conversando com o Gê, eu já começo a guardar a bateria. Eu, pela minha intimidade com ele, pela nossa amizade, eu vou ajudar ele a carregar a bateria para dentro. O serviço é uma consequência do relacionamento. Se eu não tenho relacionamento com Deus, o serviço vai ser pesado. Se eu não mantenho um relacionamento com o Senhor, o serviço vai ser disposicionado. Quantos pastores eu já ouvi falar, o chamado é pesado. Ser pastor é muito pesado. Meus irmãos, ser pastor não é fácil, mas não é pesado. Ser pastor não é fácil, mas é leve. Por quê? Porque é chamado. É chamado. Eu não decidi em um dia levantei e falei assim, Geza, a partir de hoje eu sou pastor. A partir de hoje eu sou pastor. Tá bom? Não. Foi o Senhor quem me escolheu. Foi o Senhor quem me pinçou. Foi o Senhor quem me puxou. Foi o Senhor quem me separou. Por isso é leve, porque é um chamado. Eu não forcei uma situação, mas o Senhor me encontrou. O propósito de Deus nos encontra. O propósito de Deus nos encontra. Meus irmãos, quantos e quantos anos eu fiquei procurando o meu propósito de vida? Sabe quando eu encontrei o meu propósito de vida? Quando eu descansei no Senhor. E não fiquei procurando. Mas simplesmente me entreguei. Falei, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Então, nós, como edificadores do reino, precisamos ter essa consciência. A salvação é pela fé. As recompensas são segundo as nossas obras. E são muito importantes. Paulo fala que as nossas obras serão provadas pelo fogo. E se as nossas obras forem palha, feno, madeira, elas vão ser queimadas. Mas que as nossas obras sejam ouro, prata, pedras preciosas. Ou seja, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E faça com excelência. Faça com excelência. Porque o nosso Deus é merecedor do nosso melhor. Não porque nós vamos passar pela prova, mas porque Ele é merecedor. E quando nossas obras forem provadas pelo fogo, serão ouro, prata e pedras preciosas. Vai passar pelo fogo. Aquela adivinhação, verso 17, verso 18, desculpe, isso se repetia por muitos dias. Muitos dias. E eu quero dar uma palavra de esperança para você. O inimigo não vai desistir. Nosso pastor errou. Vai dar uma palavra de esperança e falar: o inimigo não vai desistir. O inimigo não vai desistir, ele vai insistir. Mas a vitória já está nas tuas mãos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago fala. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submeta-se à vontade do Senhor. Submeta-se à palavra do Senhor. Submeta-se ao que o Senhor quer de você.
Sujeite-se ao Senhor. Resista ao diabo. Às vezes, na primeira dificuldade, a gente desiste. Não está falando desista, está falando resista. Não está falando desista, está falando resista. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer. O Senhor nos deu poder. O Senhor te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum, diz a palavra. Deus não está brigando com o diabo. Deus não está numa disputa de cabo de guerra com o diabo para ver quem ganha. Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Só que a palavra fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Portanto, nós como corpo de Cristo precisamos marchar. Nós como corpo de Cristo precisamos avançar. Porque as vitórias virão segundo o nosso posicionamento. Se Ele nos deu poder, nós temos capacitação do alto para vencer todas as astutas ciladas do diabo. Nós temos capacitação do alto para vencer a resistência. Então o Senhor nesta manhã está nos chamando para um posicionamento. O Senhor já vem falando. Ele já vem falando. E nos despertando a consciência que devemos ter de que somos filhos, sim, mas somos soldados alistados no seu exército. E o general, o nosso general, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã que aqui está, se posicione. Se posicione em oração, se posicione em conhecer a palavra, se posicione em busca, se posicione. Porque se você não se posiciona, o diabo ocupa os lugares que você não está ocupando. Aquilo se repetia por muitos dias, como muitas vezes na nossa vida o inimigo insiste, mas nós não vamos ceder. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está escrito na Bíblia: as portas do inferno não prevalecerão contra a Identidade Church. As portas do inferno não prevalecerão contra a Assembleia de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja X. Não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, entenderam o sacrifício de Jesus e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, agora faz parte de um corpo, é membro de um corpo, o qual o cabeça é Cristo, e esse cabeça nos dá todas as direções que nós precisamos para marchar e avançar na direção certa. Nós somos a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Cristãos eram lançados para as feras. As feras os devoravam. Cristãos perseguidos eram feitos tochas humanas. E as tochas humanas, os nossos irmãos que morreram como tochas humanas, não foram suficientes para pararem na igreja do Senhor. Então, o que pode parar a igreja do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Você acha que essa situação que você tem passado é difícil para você? Não há tentação alguma maior do que você possa suportar. Antes, com a tentação, Ele também te dá o escape.
Você consegue. Seja a resistência. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que essa luta que você está passando é para a edificação da sua vida, da sua casa, da sua família, mas principalmente do reino. Se você não tiver visão de reino, você vai ter visão de umbigo. E aí que mora o perigo. Se você não tiver visão de reino, você vai ter visão de umbigo. O Ed está dando aula todo sábado sobre seitas e heresias. Sabe como surgem as seitas? Através de heresias que são criadas no meio da igreja. E que são engano de Satanás. Tá tudo bem, vó? Amém. Vai tomar uma aguinha, vó. Paulo só fez o que temos que fazer com o engano. Paulo só fez o que a gente precisa fazer com o engano. Sabe o quê? Apresentar a verdade. O que confronta o engano? É a verdade. O que faz o engano ir embora? É a verdade. E a verdade, por Paulo, foi chamada de cinto da verdade. Paulo também, no momento em que estava preso, ele ora um soldado romano, como vocês já me ouviram falar, e eu vou repetir. E ele fala, olha, essa vestimenta, essa armadura do soldado romano é uma armadura física, mas eu, como soldado de Cristo, também tenho uma armadura espiritual. E esse capacete que ele está usando é a minha salvação. Essa couraça que ele está usando é a minha justiça. Essas sandálias que ele está usando são as sandálias que me levam para anunciar o evangelho da paz. Esse escudo que ele está usando é a minha fé, que me protege. Essa espada que ele está na mão é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que penetra no coração do homem e é capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir o coração do homem. Mas tem algo que ele olha e ele fala, essa é a verdade. O cinto da verdade. E por que ele chama o cinto de verdade? Porque a verdade precisa estar bem ajustada em nós. Alguém que usa cinto frouxo? Tem gente que usa, né? Mas via de regra, o cinto precisa estar bem ajustado. E diga-se de passagem, em algumas armaduras, onde a couraça era mais comprida, era o cinto que segurava a couraça. E o cinto ajustado fazia com que a couraça estivesse ajustada também. Ou seja, quando a verdade está ajustada na nossa vida, a justiça do Senhor está sobre nós. Quando nós começamos a andar no engano, a justiça do Senhor se retira. Nós precisamos entender que Ele é o justo juiz. E como justo juiz, Ele é justo para todas as coisas. Mas para a nossa vida ter o favor da justiça de Deus, nós precisamos andar em verdade. Porque a única forma de confrontar o engano é através da verdade. E Paulo fez isso. Paulo só fez o que nós temos que fazer com o engano. Apresentar a verdade. Quem que ele apresentou? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é a verdade. Quando nós apresentamos a verdade, o engano cai por terra. Eu já contei uma vez que nós estávamos aqui numa reunião de oração.
Acabou a reunião de oração, tinha uma moça lá no fundo, e acabou, a moça veio e falou: você que é o pastor? Eu falei: sou. Eu estava passando por ali, pela avenida, e eu vi a placa, a identidade, eu achei muito interessante, eu resolvi entrar. Vi que o portão estava aberto, então eu desci. Muito prazer, eu sou fulano de tal, eu trabalho com elementos. Cada um de nós tem um elemento. Você, por exemplo, pelas suas características, você é terra. Eu falei: graças a Deus, fui criado lá. Eu sou ar. E tem pessoas que são fogo, tem pessoas que são água. E deixa ela falar. Eu faço trabalhos baseados nos signos. Porque quando você nasceu? Falei: 28 de setembro. Né? Fica a dica aí. 28 de setembro. Nós estamos em setembro? Olha, aniversário esse mês. 28 de setembro. E ela falou: você é de Libra. Eu falei: obrigado, você também. Eu falei: querida, vem aqui, por favor, você me permite? Claro. Eu fui na palavra. E eu confrontei o engano com as verdades da palavra. Com muito amor, com muita doçura. Não como o nosso pastor Paulo faz. Ela agradeceu, se retirou e está tudo bem. Qual é o problema de eu falar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade? Problema nenhum. O problema é quando eu abro concessões. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não há concessões. Não há concessões. Meus irmãos, eu já sofri muito por ter dificuldade de falar não. E muitos de vocês também. Quem tem dificuldade de falar não sofre muito. E por que quem tem dificuldade de falar não tem dificuldade de falar não? Por que eu tenho dificuldade de falar não? Por que eu tinha dificuldade de falar não? Necessidade de aprovação. Quando você tem necessidade de aprovação, você não consegue falar não. Por quê? Se eu falar não, vai ficar chateado comigo. Se eu falar isso, eu tenho que, ser legal. Você não tem que ser legal. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser de verdade. E o engano, nós confrontamos com a verdade. A nossa prática de vida precisa ser pautada na verdade. Mas não é em Jesus? Jesus é a verdade. Mas não é na Bíblia? A palavra é a verdade. Nós precisamos pautar a nossa vida na verdade. Sabe por quê? Porque senão nós vamos fazer a coisa certa de forma errada. Foi o que essa mulher fez. Ela estava falando alguma mentira? Não. Mas ela estava fazendo por adivinhação, de forma errada. Nós devemos estar preparados, mas nunca estaremos prontos. Você tem que sempre estar preparado, mas você nunca estará pronto. Nós estamos em construção. O Senhor está fazendo uma construção em nós, até os dias de Cristo. Busque a perfeição, até quando Cristo voltar. Porque nós nunca seremos perfeitos. Enquanto nós não formos perfeitos, nós temos que continuar buscando a perfeição. E vamos ser melhores a cada dia. Então nós não estamos prontos, mas temos que estar preparados. E o que nos prepara é a palavra da verdade. O que nos prepara é a nossa vida com o Espírito Santo. O que nos prepara é a presença dEle. O que nos prepara é uma vida fiel ao Senhor. O que nos prepara são práticas de obediência à palavra de Deus. O inimigo quer usar a sua autoridade
e tudo que o Senhor já te entregou para os propósitos dele. Você tem autoridade. Você pode falar amém? Você tem autoridade. Mas o inimigo quer usar a tua autoridade, tudo que o Senhor te entregou, para realizar os propósitos dele. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Porque o Senhor nos entrega dons, nos entrega talentos. Quantas são as pessoas que eu conheci, que tocavam, você passava o dia inteiro vendo a pessoa tocar, semana inteira vendo a pessoa tocar, e você não cansava. Quantas foram as pessoas que nós já vimos passar pela igreja, que cantavam maravilhosamente bem, mas se perderam por quê? Porque usaram o que o Senhor entregou para servir os propósitos do inimigo. Nós não podemos cair nessa armadilha de usar o que o Senhor está nos entregando para fazer com que se cumpram os propósitos do inimigo. Nós temos que usar o que o Senhor nos entrega para estabelecer o reino de Deus. O que o Senhor nos entrega é tão precioso e tão poderoso que nós seremos capazes de ser reconhecidos como filhos de Deus. Não pela nossa capacitação. A palavra de Deus fala em Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que paz e amor. Vou separar uma briga ali. Não, os pacificadores são aqueles que lutam pela paz. Que lutam pela paz. Se está havendo alguma coisa diante dos seus olhos que está tirando a paz, ou que está fazendo com que aquilo seja causa de caos, você, como filho, é um pacificador. Você vai lutar pela paz. E a palavra de Deus fala o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12 fala que nós recebemos o direito de sermos chamados, mas nós só seremos chamados se nós formos pacificadores. Se nós formos aqueles que vão lutar pela causa do Evangelho. Lutar pelo estabelecimento do reino de Deus nessa terra. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? E o diabo tem encontrado muitas presas fáceis e tem enganado muitas pessoas. Nós não podemos, nós não devemos, nós precisamos do Senhor. Sabe outra coisa que o inimigo quer usar? O inimigo quer usar os seus acessos. A Celinha é uma mulher de muitos acessos, né, Celinha? Ela tem muitos acessos. Nós fizemos a EBF e a maioria, sem sombra de dúvidas, a maioria das coisas que nós conseguimos, não fomos nós que conseguimos, foi a Celinha. E a glória não é dela, a glória é de Deus. Ela já transferiu a glória para Deus. Por quê? Porque tem acessos, tem conexões, tem conhecimento de pessoas. Eu me lembro quando eu morava na Suíça, ia ter uma festa e o pessoal estava combinando de ir na festa e eu falei, eu não vou nessa festa. Por que você não vai nessa festa? Ah não, porque vai estar lotado de gente, vai ser um caos para entrar vou ficar em casa. E um empresário, amigo meu, chegou e falou, você quer ir na festa? Eu falei, isso, é aquilo, vamos comigo. E nós chegamos lá, uma fila quilométrica. Sabe o que aconteceu? Nós entramos por um lado que ele tinha acesso. Fomos um dos primeiros a entrar. E foi tranquilo.
Quando o pessoal entrou, a gente já estava lá, tudo bem, tudo legal, comemoramos lá o aniversário e boa. Por quê? Acesso. Agora, muito mais do que esses acessos que eu estou falando aqui. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, Ele te deu acessos. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, Ele te entregou acessos. Efésios no capítulo 1 fala que de antemão ele conquistou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então tudo que eu e você precisamos nessa terra, Jesus já conquistou. Jesus já conquistou. Agora, nós como filhos, nós temos direito a essas heranças. Nós temos direito. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos direito a essas heranças. E como que eu faço para acessar essas heranças? Posicionamento. Porque nós só vamos tocar nas heranças quando nós formos maduros para tocar nessas heranças. Gálatas capítulo 4 fala que o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, ele não toca nas suas heranças, mesmo sendo herdeiro. Tem alguém cuidando para ele, ele vive como um escravo. Então eu entendo que quando ele atinge a maioridade, ele tem acesso às suas heranças. O que Paulo está nos ensinando? Está nos ensinando que enquanto nós formos imaturos espiritualmente, levados por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra, nós não seremos maduros o suficiente para acessar as heranças que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. E tem muita herança. As promessas que o Senhor nos faz na palavra são as heranças que nós temos para receber. As promessas que o Senhor faz para mim e para você são as heranças que Jesus já conquistou. E o inimigo quer roubar esses seus acessos. Não permita. Que jeito, pastor, que eu não vou permitir? Tendo uma vida de oração. Assim como nós aprendemos com Paulo, tendo uma vida de busca do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento. É o Espírito de Deus que nos dá discernimento. Meus irmãos, o inimigo quer roubar os nossos acessos e nós não podemos deixar. Qual é o maior acesso que nós temos? E qual é o maior acesso que ele quer roubar? O nosso acesso ao céu. O nosso acesso ao céu. Ah, pastor, mas eu fui salvo agora, ninguém rouba a minha salvação. Não se engane. A palavra fala sobre apostasia, aqueles que vão deixar a fé. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo. Amém, meu irmão. Eu acredito que você é fiel a Deus, mas muda a sua frase. Não fala isso nunca vai acontecer comigo, porque a palavra fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Muda a frase e fala assim, Deus me livre de viver isso. Nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos. Quem nós somos. Nós somos filhos do Deus vivo. Quem nós somos? Nós somos filhos do Deus vivo. E como filhos do Deus vivo, nós não podemos aceitar as migalhas, mas nós temos que tomar posse das heranças. Como filhos do Deus Todo-Poderoso, nós não podemos aceitar a mediocridade, mas temos que acessar as bênçãos da vida abundante que Jesus nos prometeu. Ele mesmo conquistou na cruz por nós. Meus irmãos, Jesus tem o melhor. Porque o melhor de Deus já foi entregue na cruz. E é por isso que o melhor já está preparado, já está pronto. Tudo que nós precisamos está guardado no armazém celestial, escrito o seu nome.
E você precisa ir lá, abrir a porta do seu armário, onde está o seu nome, e pegar aquilo que você precisa para esse tempo. O teu Pai Celestial tem tudo o que você precisa. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite as mentiras de Satanás. Não aceite o engano de Satanás. Não aceite menos do que a verdade da palavra sobre a tua vida. Não aceite. O Senhor quer fazer uma obra maravilhosa em nós. Mas nós muitas vezes impedimos que essa obra se faça. Essa semana eu tive a consciência de algo que veio do céu para a minha vida. E com essa consciência eu me coloquei diante do Senhor e eu pedi perdão de coisas que eu achava que eu não precisava pedir perdão. Eu me arrependi de coisas que eu achava que eu não precisava ter me arrependido. Eu me arrependi de decisões erradas que eu tomei no passado e que hoje sofro consequências. E muitas vezes nós chamamos isso de processo, e de fato é um processo, mas não é um processo que Deus quer que você passe. É um processo que é colheita na sua vida. E às vezes nós estamos nos escondendo atrás da vontade de Deus para não assumir as nossas más decisões. Nós somos enganados. Nós somos confundidos. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito da verdade não vai te deixar enganado e nem confundido. O Espírito da verdade vai te dar discernimento. O Espírito da verdade que está aqui vai te dar sabedoria. O Espírito da verdade vai te dar todos os recursos que você precisa para avançar nesse tempo. O Espírito da verdade vai te capacitar. O Espírito da verdade vai fazer a obra que tem que ser feita na sua vida, independente das decisões que você tomou no passado. Arrependa-se dessas decisões e coloque as suas decisões futuras diante do Deus Altíssimo, e Ele vai te dar a direção. Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai fazer com que você passe a viver as verdades da palavra, porque o Espírito da verdade não mente. Ele é o Espírito da verdade e Ele quer te dar a vitória, e a vitória está em Cristo Jesus, e ela já está nas tuas mãos, porque Ele quer que você glorifique o nome dEle. E às vezes nós estamos frustrados. Tem gente frustrada aqui nessa manhã. Deixa Deus falar com você. Tem gente frustrada aqui nessa manhã. Tem gente que está frustrada aqui nessa manhã. A frustração é uma ferramenta que Deus usa para te parar. Você sabia? A frustração é uma ferramenta que Deus usa para te parar. Por isso, se você está frustrado nessa manhã, entenda que nós temos que entender que Deus trabalha com a frustração. Se nós não entendemos que Deus trabalha com a frustração, quando a frustração chega, a gente desanima, a gente desvia, a gente enfraquece, a gente começa a relaxar e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas se nós entendermos que Deus trabalha com a frustração como uma ferramenta para nos parar, nós vamos entender que Deus me frustra porque eu estava caminhando para um lugar perigoso. É
por isso que Deus me frustra. Porque eu estava caminhando para um lugar perigoso. Provérbios 16:12, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ela estava adivinhando uma verdade. Era uma verdade. Não é uma verdade, o que tem? Deus pesa o espírito. E o espírito era maligno. Deus pesa o espírito, e às vezes nós estamos sendo conduzidos pelo nosso coração enganoso. Deus pesa o espírito, e às vezes nós estamos indo por veredas tortuosas. Deus pesa o espírito, e muitas vezes nós estamos tomando decisões que aos nossos olhos parecem tudo ok, está ok dentro da palavra, mas são caminhos perigosos. Por isso que Deus te frustra, porque Ele quer te parar. Pastor, está tudo indo bem na minha vida, está tudo de vento em popa, eu estou vivendo a palavra de Deus, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido bom. Está tudo indo bem, mas o coração já se ensoberbeceu, o coração já se perdeu, está na vaidade. É nesse momento que Deus frustra o caminho. É nesse momento que Deus frustra o caminho. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele faz isso porque Ele te ama. Ele faz isso porque Ele te ama. O Senhor nessa manhã já está realizando desde o início uma obra de libertação. Libertação. Ah, mas eu preciso de libertação. Se você aceitou Jesus, você precisa de libertação. Quando? Todos os dias. Todos os dias nós precisamos de libertação. Todos os dias nós precisamos de purificação. Todos os dias nós precisamos buscar a santificação. Todos os dias nós precisamos buscar ser parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. E aí você ouve a atitude de alguém que é crente no Senhor. E você fala, peraí, está me soando estranho. De um caso que eu fiquei sabendo que aconteceu na cidade. Está me soando estranho. Será que Jesus agiria dessa forma? Não. Mas não se preocupe com o outro, se preocupe com você. E queira ser parecido com Jesus. Queira ser parecido com Jesus. Queira ser parecido com Jesus. Aí nós nos lembramos daquele livro antigo que fala em seus passos o que faria Jesus. Em todas as nossas atitudes nós precisamos imitar Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, como eu quero chegar um dia e falar, igreja, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem muita lenha para queimar. Tem muito para aprender. E quanto mais eu vou para o secreto, mais eu entendo que eu não sei nada. Quanto mais eu vou para a presença, mais eu entendo quão pecador eu sou. Quanto mais eu me derramo diante do Senhor, mais eu percebo o quanto falta de santidade em mim. Então, meus irmãos, que nós possamos, nessa manhã, entender a obra de libertação que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Uma obra de libertação é uma obra de limpeza. É uma obra de limpeza. E nós precisamos ter as mãos limpas e o coração puro. Ó Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e quem sabe amar. Que o Senhor nos purifique as mãos, nos limpe as mãos, nos purifique o coração, que nos arranque a vaidade, porque
Salomão, na sua velhice, escreve Eclesiastes, e ele fala: tudo é vaidade. Meus irmãos, quanto tempo eu passei no Evangelho, minha mãe está aqui, não me deixa mentir, quantos anos eu passei no Evangelho, andando sobre a vaidade. Eu ainda não era pregador, eu era músico, mas a vaidade me regia, a vaidade regia minha vida. Eu acho que eu falei semana passada aqui, que quando eu terminava de tocar, eu descia, a primeira pessoa que eu encontrava, que eu sabia que entendia alguma coisa, eu perguntava: e aí, você achou que eu toquei bem hoje? A vaidade está na religiosidade, e nós precisamos ser libertos de tudo isso. E o Senhor nos ensina a amar. A amar como Ele amou. Um amor sacrificial. Um amor que tem um padrão elevadíssimo. Nós precisamos aprender todos os dias esse amor. Como eu falei, nós devemos estar preparados, mas nós nunca estaremos prontos. E precisamos contar uns com os outros. Precisamos contar uns com os outros. Nós não podemos andar sozinhos. Não podemos andar sozinhos. Precisamos contar uns com os outros. Em um elo de amor. Porque o elo que liga a Trindade, desde a eternidade, é o elo do amor. E nós precisamos aprender esse amor com o nosso Deus. Amar como Jesus amou. Simples, né? É simples, mas não é fácil. Mas é possível. É possível. O amor de Jesus expresso é só o amor de Jesus expresso. Ninguém mais vai conseguir chegar nesse patamar, tá bom? Não se engane. Agora, imitar a Jesus, buscar a cada dia mais ser parecido com Jesus e amar com o amor que Jesus amou, pelo menos ser uma réplica, pelo menos ser uma imitação, nós precisamos buscar todos os dias. Nós precisamos ter as mãos limpas, um coração puro, não ter vaidade. E aí Ele nos ensina a amar. Aí Ele nos ensina a amar. Amém? Amém? Há um espírito de liberação essa semana. Um espírito de liberação. Eu dei uma palavra para o G. E eu não dei uma palavra para o G porque ele é meu cunhado. Eu dei uma palavra para o G porque o Espírito Santo de Deus ama tanto a vida dele. Mas é uma palavra lançada a todos aqueles que dependem dos seus clientes. Pode aumentar o estoque. Pode aumentar o estoque. Vai ter que aumentar o funcionário. Vai vender muito essa semana. O mundo grita crise, nós gritamos Cristo. O mundo grita crise, nós gritamos Cristo. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a obra que Ele vai realizar é tão grande que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Ele vai fazer. É isso que Ele vai fazer. Amém? Quantos recebem essa palavra? Receba essa palavra. Receba essa palavra. Nós somos edificadores do reino de Deus. Não se esqueça disso. Você é edificador do reino de Deus. E como edificador do reino, você precisa se posicionar como tal. Marchando,
mas não se esquecer da sua identidade. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou todas as coisas, Criador de céus, de terra e de tudo que neles há. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso.